Muito bem, seguimos aqui com o nosso noticiário. Lembro a você que nós estamos com uma cobertura especial do ATL, o Acampamento Terra Livre, que é realizado em Brasília nesta semana, 21ª edição deste movimento dos povos indígenas em busca da demarcação de territórios e dos direitos dos povos originários. Temos uma representante lá nessa cobertura especial, é a jornalista Rosiane Carvalho, colunista de política aqui da Band News Difusora FM, e é para lá que a gente vai agora, para a capital federal, para falar com a Rosiane sobre a movimentação de hoje. Rosiane Carvalho, muito bom dia para você novamente. Bem-vinda aqui conosco. Bom dia. Oi, Rafael. Bom dia para você, bom dia para a Jenny, para os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora. Estou aqui na tenda da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Ao meu lado, para você que está acompanhando no YouTube, Marivel Tombaré, uma liderança importante da Amazônia, hoje com uma função de coordenação regional da CESAI e também um consultor da Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas. Muito bem, muito obrigado aí ao nosso amigo Marivelto que está conosco mais uma vez. Não é a primeira vez que fala conosco, né? Trazendo sempre muita informação por aqui. Então vamos que vamos, Rose. Traz pra gente aí as últimas movimentações e essa informação que você tem aí sobre reuniões que ocorrem aí no ATL, por favor. Olha, só para situar a gente novamente onde nós estamos na tenda da COIAB, aqui atrás de mim está tendo uma fala, uma mesa com lideranças indígenas, não só do Brasil, mas também de uma aliança global. Os indígenas estão formulando, né, as suas formas de enfrentamento à emergência climática e como pressionar essa pauta dos políticos que muitas vezes nega o atual momento do planeta. Então, o que está acontecendo aqui atrás da gente, com a presença de duas ministras de Estado, a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. O Marivelton está aqui para ajudar a gente a entender o que está acontecendo até agora na ATL. Mais de 6 mil indígenas é o número até agora que a gente tem um número oficial, mas é mais ou menos 6 mil indígenas. E ontem, Rafael, teve uma cena muito ruim, né, para o governo brasileiro e para o Brasil, porque a marcha dos povos indígenas ela é tradicionalmente um momento de desfecho, né, de 5 dias de debates, de muita luta dessas populações durante a realização do acampamento Terra Livre, que já tem 21 anos. E aí ontem ela terminou de uma forma muito infeliz. Nós estávamos bem na frente, eu e outra jornalista do Amazonas, a Júlia Pereira. A gente pôde testemunhar que havia uma facilidade muito grande, a gente até estranhou, para a passagem dos indígenas para aquele campo em frente ao Congresso Nacional. E, na sequência imediata, jogaram bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, sendo que os indígenas geralmente terminam as marchas com danças e cânticos. E é muito simbólico e ruim que no dia em que esse mesmo Congresso aprova, né, o encaminhamento de uma anistia para as pessoas que agiram dessa maneira, de uma maneira violenta, né, pedindo um golpe de Estado, recebam os indígenas de uma maneira desproporcional, altamente violenta e desrespeitosa com a história e com o que esses indígenas estão defendendo ali, que é completamente diferente da agenda dos golpistas. Bom, eu vou ouvir aqui um pouco o Marivelton, o balanço de vocês sobre o que aconteceu ontem, a avaliação. Queria que você falasse um pouquinho, Marivelton, sobre isso. Olha, né, o que aconteceu ontem, né, a gente nos surpreendeu muito, né, da forma que a marcha foi atacada, né? A gente estava fazendo uma manifestação pacífica, de mais de 6 mil indígenas ali marchando em prol aí dos direitos, e o que a gente quer mostrar, né, ao governo, ao Estado brasileiro, é dar celeridade nos processos aí de demarcação, é lutar contra as agendas aí de invasão do território, né, contra o garimpo, contra a mineração, contra a exploração de petróleo, uma melhoria da educação, fortalecimento da saúde, dentre outras pautas, né? E aí a gente viu, né, esse momento ali de ataque, né, como praticamente, né, um atentado contra nós, os povos indígenas, né, a própria nossa parente, né, que é deputada, foi atingido, né, nesses ataques ali, e a forma, né, tão criminosa, né, e a própria arrogância, né, que acabou sendo tratada, né? Mesmo falando, não tem que se identificar ou ter uma identificação, né? Não é contra nós que eles têm que atacar, né? Quando teve o ato aí antidemocrático, o pessoal não sofreu tudo isso, que era para eles poderem ter reagido, né? A polícia age exatamente
no sentido contrário. Depois ainda publicado na articulação dos povos indígenas no Brasil, o vazamento de áudio deles, de uma reunião que estavam decidindo sobre deixar a marcha descer ou não para lá. E no áudio fica muito claro, né, a tentativa e o plano, né, de ataque deles, diz, pode deixar descer que nós vamos descer o cacete nesses indígenas aí. Então isso tudo já estava premeditado, já era algo praticamente que eles queriam fazer. Porque ninguém chegou invadindo, ninguém chegou atacando. A gente faz os nossos atos como a gente sempre fez. Né? Isso nos deixa praticamente, né, bastante revoltados, né, contra isso, né? E a gente não pode se silenciar diante disso, porque a gente já viveu isso bastante. No governo Bolsonaro, no governo Michel Temer, entre outros, de muitos ataques. E agora, que se aproxima os anos também, que outro ano é ano eleitoral, começa a vir esses ataques novamente. A gente sabe que dialoga, mas a gente sabe que não é toda, nem os políticos e nem toda a segurança que nos é bastante claro. Tá? Então, assim, uma grande violência. Muito bem, eu queria repassar, Rafael, que a gente aqui da Band News, a gente condena também esse tipo de tratamento aos indígenas, ele só evidencia o grau do racismo, né, o grau do ódio que a sociedade brasileira tem aos indígenas. E para você ver, né, 2025, em frente ao Congresso Nacional, com a visibilidade que tem hoje o movimento indígena ocorrer, e você imagina o que aconteceu com essas populações durante o período militar, em relação a todas as violências contra esses povos em seus territórios na Amazônia brasileira. Só uma demonstração. Na frente das câmeras, no momento que se vive, isso acontece, quanto mais quando havia um silenciamento ainda maior a respeito dessas populações. Eu queria terminar aqui com mais uma pergunta para o Marivelton sobre a avaliação dele dessa 21ª edição do acampamento Terra Livre, sobre as articulações de vocês para a garantia de direitos e também para o momento pré-COP. Olha, esse momento aqui ele marca, né, essa caminhada do ATL na sua 21ª edição, né, exatamente você tem aqui um número maior de participação, mas também de muitas lideranças jovens que estão à frente das organizações que hoje estão liderando esse movimento, e também a participação de várias lideranças tradicionais, e um símbolo para a gente disso, né, é o nosso cacique Raoni. E ele estava também junto, né, no ato de terça-feira, teve várias agendas, teve uma fala super importante aqui também na tenda da Coiabe, né? Então isso mostra que há essa preocupação também com essa renovação de liderança, uma transição geracional que ela é importante, né? E ela marca essa marcha com isso. E agora há pouco mesmo, pela manhã, a gente viu a marcha, né, das crianças, né, que foi organizada aqui pela própria Coiabe, né? Então desde muito novo, né, você já vê essa raça mesmo, né, de luta pelo seu território, pela defesa da vida, e isso permitiu, entre várias sessões aqui, tendas paralelas, também poder se discutir as demais políticas públicas voltadas ao nosso território, né, não só para implementar os PGTAs, mas dar uma melhoria da educação, na questão da saúde, no monitoramento, da comunicação que amplia hoje uma rede através da conexão dos povos da floresta, que antes você tinha que viajar dias e dias, mas hoje você pode divulgar o que está acontecendo no território, entrar em audiências e dentre outros. Além disso, de poder marcar também e cobrar do governo, que apesar de dialogar e deixar que tenhamos a participação nele, né, de cumprir o seu dever como Estado, de direito mesmo, que tem que garantir a demarcação, que tem que garantir orçamento, que tem que garantir o fortalecimento das instituições, e também um momento propício de que as organizações e povos de regiões encontram com seus parceiros, com doadores, fazem novas parcerias para poder também estar aí fortalecendo cada vez mais as suas ações dentro do território, e participam de inúmeras audiências. As mulheres, a juventude, né, e o movimento como um todo. Então esse é o diferencial, né, que a gente mostra e une forças, né, para poder lutar em prol da vida e do bem viver de nossos territórios. Bem, bom, é isso, Rafael. Encerro aqui a minha participação de hoje, agradeço, destacando que a Band News é o único veículo do estado do Amazonas, é o único veículo da Amazônia, aliás, de mídia tradicional e de difusa, como é a rádio, e de grande audiência, que nós temos uma audiência importante no estado do Amazonas, Band News e a Rádio Difusora, a estar presente no ATL diariamente, entrando 2 vezes por dia, trazendo as vozes dos indígenas, sem filtro, para que eles possam tratar de suas questões.
Eu destaco isso e agradeço o apoio seu, Rafael, e da rádio nessa cobertura. Muito obrigado, Rosiane Carvalho, conosco, falando diretamente de Brasília, com essa cobertura especial do ATL, o Acampamento Terra Livre. É uma iniciativa importante aqui da direção da Band News Difusora, da Difusora do Amazonas, enviar uma repórter, a colunista de política aqui da Band News Difusora, para fazer essa cobertura especial que a Rosiane vem fazendo e trazendo para você, ouvinte da Band News Difusora e da Difusora também. Uma cobertura muito bem executada pela Rosiane Carvalho, e à tarde tem mais, ela participando conosco no segunda edição também, trazendo mais informações, o desfecho desse ATL número 21, né? 21ª edição do Acampamento Terra Livre, é o movimento dos povos indígenas em busca de mais direitos. 9h38.